Boa tarde a todos. Boa tarde. É uma honra tê-los presente nesse Congresso Internacional de Segurança Pública e Relações Internacionais. Quero aqui apresentar o nosso amigo capitão PM Davidson Abreu, capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, palestrante e professor do curso de formação de soldados e do estágio de aperfeiçoamento profissional, e é autor de livros técnicos na área de segurança e também ficção. Inclusive, eu tenho um livro aqui, escrito pelo nosso amigo capitão Davidson Abreu, um livro muito interessante que eu indico aos advogados para que conheçam. É uma obra muito bem escrita. Capitão, fica à vontade, a palavra é sua, depois eu apresento o coronel e o doutor Botelho. A palavra é sua. Muito obrigado, é uma grande honra estar aqui, né? Poder dar alguns minutinhos dessa palavra, nesse tema que é bastante importante. Para dizer a verdade, esse é um tema recorrente no nosso país, mas a gente, infelizmente, de algumas autoridades, a gente ouve muitas palavras e poucas ações efetivas. Às vezes são ações de marketing. Ações de marketing nós vemos bastante, mas ações efetivas são poucas, porque realmente é complicado e tem um peso político. Nem sempre as atuações na área da segurança pública são bem vistas a curto prazo, e infelizmente temos aí a cultura do curto prazo, nem mesmo do médio prazo. Eu pus aqui o título do tema bem provocativo, é claro, até com um certo exagero nas primeiras palavras, que é a ausência de política de segurança pública no Brasil e o risco do narco-estado. E o problema é que o ser humano ele se adapta muito facilmente. Você vê até mesmo o preso, que retorna a uma reincidência muito grande no sistema prisional. Ele acaba se adaptando àquela vida, que é muito triste. E nós nos adaptamos. Chegamos a ter aí quase 60 mil, tivemos mais de 60 mil homicídios em um ano. Os índices reduziram a partir de 2019. Não há uma explicação muito plausível para isso, porque não teve nenhuma grande ação para essa redução dos crimes. Há algumas teorias, uma delas é a reversão à média. Essa teoria ela fala que quando a coisa chega num patamar muito ruim, ela vai regredir à média. Mas o que acontece é que ainda assim, em vários estados, em várias regiões, ainda temos índices que são considerados uma epidemia pela Organização Mundial da Saúde. Ou seja, nós saímos agora de uma pandemia do Covid. Vimos diversas ações para conter a pandemia. Bilhões gastos, que vão ser gastos na economia, bilhões gastos em vacina, em equipamentos hospitalares, na construção de hospitais de campanha. Em breve tudo vai retornar ao normal, mas a nossa epidemia de homicídios, ela continua e não temos nem perto desses gastos. E temos o grande risco aí do crime organizado em nosso país. É um risco gigantesco e que não está tendo a devida atenção. Aliás, nunca teve a devida atenção, porque qualquer instituição policial ou qualquer governo costuma ser cobrado sobre diversos índices criminais. É cobrado pela taxa de homicídio, é cobrado por taxas de roubo e até de furtos. Mas ninguém vai cobrar sobre o tráfico de entorpecentes, por exemplo, que é o mercado, junto com o tráfico de armas, é o mercado que só perde para o petróleo. Óbvio, o mercado negro. Então, isso daí deixa, às vezes, em relativo conforto quem atua nessa área por parte política, porque não tem aquela cobrança efetiva, e muitas vezes nós somos enganados. Quando uma região ali está muito tranquila em diversos índices criminais, muitas vezes, dependendo da região, isso quer dizer que o tráfico ali está forte, porque age num estado paralelo e não permitem a ocorrência de outros crimes. Isso daí é muito grave, isso daí mexe com a segurança nacional, porque temos estados com organizações criminosas que possui um exército, um número de soldados muito grande,
treinados, muitas vezes foram militares das Forças Armadas no alistamento militar obrigatório. Ouvimos falar aí, houve notícias aí no Globo, inclusive até de guerrilheiros angolanos treinando algumas facções do Rio de Janeiro, mas eles têm uma certa habilidade com fuzil, granadas e outros equipamentos, e explosivos também, na manutenção e utilização de explosivos. Fora isso, uma organização criminosa muito disciplinada e muito grande. O crime organizado aqui começou no presídio de Ilha Grande, quando misturaram ali os criminosos políticos com criminosos comuns. Criminosos políticos faziam ações de guerrilha urbana e rural e começaram a trocar uma ideia ali, a organizar melhor as ações criminosas em geral. Começaram, como eles eram mais estudados, mais umas estratégias de horário, de sinaleiro, rota de fuga, entre outras tantas. De lá saiu a Falange Vermelha, depois o Comando Vermelho, foi se dividindo entre uma série de quadrilhas. Isso estou falando das mais organizadas. E aqui em São Paulo, mais forte, em 93, criou-se aí o PCC, o Primeiro Comando da Capital, dentro dos presídios, para uma organização dentro dos presídios. Então, para isso, temos que entender que não há vácuo no poder, ou seja, a bagunça das cadeias trouxe para nós a maior organização criminosa do Brasil, talvez a maior da América do Sul. E, inclusive, os tentáculos estão muito amplos. Isso é um grande risco para a segurança nacional, isso é um risco para a democracia. O PCC, ele tentou formar um partido político e não foi concretizado, mas isso nada impede dele entrar na política, dele financiar candidatos aí. Existem candidatos, vários candidatos, que foram colocados no poder graças às quadrilhas. Isso não é novidade, isso não é só do PCC, isso daí existe bastante no Rio de Janeiro, mas a gente está começando a observar isso mais organizado aqui em São Paulo. Há locais pelo Brasil inteiro que você não consegue fazer uma propaganda política se ela não for autorizada pelo tráfico local. Então, se o candidato não for simpático àquela quadrilha, você não consegue ali fazer uma propaganda política de um outro candidato. Isso daí é um risco gigantesco. Há informes que as quadrilhas investem em jovens para a faculdade de Direito, entrando até mesmo para que entrem na polícia, são verdadeiros cavalos de Troia. E também os negócios lícitos, cada vez mais se ampliando. A máfia italiana, que agia nos Estados Unidos, devido aí à pressão da polícia, dos organismos federais e estaduais do combate ao crime organizado, os negócios lícitos da máfia, em dado momento, começaram a dar mais lucro do que os ilícitos, aí principalmente devido à teoria econômica do crime, que é o que devíamos atuar aqui. O crime só se prolifera nessa expansão gigantesca porque dá lucro. Aqui o crime dá muito lucro. Enquanto não tiver esse corte, não adianta, vão enxugar gelo. Então, voltando aqui ao Brasil, mais especificamente em São Paulo, há um investimento muito grande em negócios lícitos do PCC, não só para a lavagem de dinheiro. Então, os ramos da quadrilha estão se ampliando muito e a atuação dela em algumas áreas do legislativo e do executivo, a tendência é aumentar. E mesmo, às vezes, até um risco dentro das próprias polícias, mas as polícias têm seus setores de inteligência que combatem isso de forma mais efetiva, mas não estão imunes.
A gente tem um grande problema aqui no Brasil, que é um medo, às vezes até compreensível, o medo de investigação. Vamos ser sinceros, e nós sabemos que nosso legislativo ele é muito corrompido. Então, para ele, talvez não interesse uma polícia investigativa forte. Vocês veem bem isso, o que aconteceu com a Polícia Federal. Polícia Federal, até o início dos anos 90, deixava muito a desejar. Houve um investimento lá em tecnologia, treinamento, pessoal, inclusive até às vezes a falta de emprego acaba melhorando o serviço público devido à concorrência nos concursos, e vimos ali que a Polícia Federal ela melhorou imensamente a sua atuação. Só que em dado momento isso chegou ao poder. Isso começou a atingir pessoas que talvez tivessem o controle de investimento em áreas da segurança. Isso às vezes assusta outros, para que isso não aconteça em suas polícias civis nos estados. Ou seja, nós sabemos aí, tem uma média, essa média já é há mais de 10 anos, que apenas 8%, de 5 a 8% dos homicídios chegam a uma condenação. Ou seja, de cada 100 homicídios, apenas 5 ou 8 serão condenados. E o homicídio é o crime mais combatido. É o crime que tem a maior pressão para o combate. Imaginem então de roubo. Imaginem de furto de veículo, que é um crime que é difícil de você prender em flagrante. Quando prende, normalmente cai para a tentativa e na prática essa pessoa não vai presa. Todos nós aqui sabemos que em menos de 8 anos não vai iniciar no regime fechado em regra, podendo haver aí certas alterações. E como tenho muitos amigos e muitos que estão assistindo aí são da área jurídica, cuidado, a gente sabe o que é certo, o que é errado e o que faz parte do nosso trabalho. Nós não podemos ignorar isso, fomentando más políticas públicas de segurança, porque senão essa violência ela se volta contra nós, ela aí se volta, somos às vezes um dos primeiros a sofrer com essa violência. Então temos que observar bem para esses ramos do crime organizado, que muitas vezes são ignorados. Quanto mais o crime organizado é mais forte, fica um maior cenário de segurança, uma sensação ilusória de segurança, às vezes até com queda nos índices de homicídios. É óbvio que no Rio de Janeiro, onde há várias quadrilhas de tráfico, incluindo também as milícias, e que elas volta e meia se degladiam, que o número de homicídios vai ser maior lá do que em um estado que vai ter uma hegemonia em uma única quadrilha, e que vão com disciplina controlar quem pode ou quem não pode praticar aí uma execução, por exemplo. Os atos começam a ficar mais cirúrgicos, mas isso está tendo renda, Numa área lá onde o tráfico domina, não havendo roubos, porque lá o Estado paralelo ele é mais forte, mais confiável, e por isso que ganha a simpatia da população, porque lá o cidadão lá ele tem total confiança de que se ele for roubado e sabendo quem o roubou, ele vai lá no chefe de tráfico, fala quem o roubou, vai ter a justiça dele garantida e também a segurança dele garantida. Isso é verdade. Às vezes quando ele precisa aí de um remédio, uma cesta básica, no Natal tem um presentinho ali com um traficante. O traficante lá promove um show de funk, um show de pagode. E como você vai convencer esse cidadão que aquilo ali é errado? Fica difícil. Nós temos que entender isso aí, não deixar esse vácuo no poder. O Estado ele tem que dominar lá. O Estado é o pai que castiga e que também impõe suas regras. Olha, eu ideologicamente eu sou conservador com tendências liberais. Eu não defendo mais Estado. Eu defendo um Estado enxuto. Mas a área de segurança, quem tem que tomar conta, segurança, educação e saúde,
é o Estado. O mesmo ocorre nas penitenciárias. Aqueles que acreditam que o preço tem que se ferrar mesmo, né? Entra aquela conversa de botequim, que é o mesmo que contam em policiamento, o antigo cacete bala, tudo mais, isso daí está totalmente fora da técnica. Um presídio, uma cela com 50 pessoas, isso interessa às facções criminosas. Ali o Estado fica sem o controle, o chefe ali permanece chefe, consegue melhor se organizar ali, vai ter suas mordomias, vai utilizar droga, vai utilizar um telefone celular, vão ganhar dinheiro, porque eles aplicam diversos golpes dentro das penitenciárias, e o Estado não consegue ter o controle, e os agentes penitenciários muitas vezes ficam reféns desse crime organizado. Então o preso, o que ele mais detesta é disciplina. Além de alterações nas leis que deveriam ocorrer, também é necessário essa questão de organização administrativa e essa consciência de que o Estado deve impor a disciplina nesses locais e não deixar a Deus dará. Quanto mais abandonados ficam, melhor para o crime, e principalmente o crime organizado. Como eu disse, não há vácuo no poder. E dessa forma acabam angariando a simpatia ao redor, dificultando ainda mais o trabalho da polícia e das demais instituições. Né? É impossível acharmos aí, ignorarmos, e se nós termos nos acostumado a saber que vai ter local ali que uma viatura sozinha não entra, ou vai ter local que um oficial de justiça não pode ir, que alguém não pode cortar uma ligação de água ou de luz clandestina. Isso daí é um estado paralelo em quase todas as cidades médias e grandes. Nós temos o risco aqui de se transformar num narco-estado. Nós vemos isso ao redor. A pressão que muitos aí alegam que perdemos a guerra do tráfico, isso daí eu já vou contra, já nesse principal detalhe. O preço da droga na Europa e nos Estados Unidos é muito mais caro devido à ação policial. Isso daí transformou o Brasil em um dos maiores consumidores, porque a maior dificuldade de exportar essa droga abriu um caminho maior, um mercado maior de consumidores. O que não conseguia exportar fica aqui dentro e é vendido. Ao nosso redor temos países complicadíssimos, que sua renda, sua economia às vezes é gerada em grande parte pelo tráfico de drogas. Eu indico um livro muito bom, ou assistam pelo menos a entrevista, procuram aí, assistam a entrevista sobre o livro Hugo Chávez, O Espectro, e conta ali como os estados da América do Sul estão tão envolvidos no tráfico de drogas. Venezuela, Colômbia, Cuba, e o Brasil estava entrando nessa. Esses países com aviões oficiais. A Venezuela ali estava fazendo um acordo com o Irã. O Irã estava interessado na tecnologia atômica da Argentina. Então temos que ficar atentos a isso, levar isso a sério e nós cobrarmos aqui mais inteligência policial, mais investigação e também um combate efetivo de verdade, que não existe. Existe combate pontual, mas não um combate efetivo como regra, como objetivo do crime organizado. O assunto é bem amplo aí, é um assunto bem interessante, ficou bastante coisa que poderíamos desenvolver, mas eu acho que deu para a gente alcançar aí o X da questão. Capitão, eu tinha até uma perguntinha para fazer com relação ao que a sociedade pode fazer com relação à segurança pública, além de cobrar os seus governantes, os seus representantes, que a nossa polícia é a polícia mais mal paga do país, do estado de São Paulo.
E isso me deixa muito entristecido, porque eu vejo policiais civis, militares fazendo cursos de aperfeiçoamento com dinheiro próprio, com dinheiro do bolso. O Estado não investe nesses policiais. Então, eu acredito que a população, está na hora da população se envolver com isso exatamente e cobrar das autoridades que a polícia seja mais equipada, mais preparada, com cursos que o Estado possa bancar, pagar e salários. Porque o senhor faz um trabalho interessante, os policiais militares civis da nossa cidade fazem um trabalho incessante de dar o sangue e, na realidade, não são reconhecidos pelo Estado. O Estado é o que deve proporcionar a segurança pública para a população, mas, enfim, deve cuidar dos seus policiais e o que não faz. Muito obrigado, tenho certeza que eu vou chamá-lo mais vezes para estar fazendo palestra para nosso grupo de advogados da Baixada Santista do Estado de São Paulo, e o senhor é sempre bem-vindo. Foi um grande prazer aí, eu estou à disposição a qualquer momento. Eu acho muito proveitoso nós expormos algumas feridas para que elas sejam tratadas, né? E só para encerrar rapidinho, acho que só respondendo pelo menos parte da sua pergunta, eu acho que o melhor o povo deve fazer é o seguinte: pergunte para um policial. Pergunte para um policial o que ele acha de determinado candidato, de determinado chefe do executivo. Não acredite em propaganda. Pergunte, óbvio que há opiniões diferentes, né? A cultura diferente, mas você vai ali extrair alguma coisa, às vezes, diferente do que você está pensando. Porque, às vezes, por trás tem uma grande propaganda, mas quem trabalha ali naquela área vai saber dar uma resposta interessante. Muito importante a população participar disso. Sim, obrigado, sim. capitão. Muito obrigado pelas suas palavras e pela sua palestra, e tenho certeza que a gente vai se encontrar em outros momentos aqui na OAB Santos. Eu vou agora aproveitar a oportunidade e apresentar o nosso amigo Coronel EB Flávio Henrique Matos Moreira, oficial do Exército Brasileiro, possui mestrado pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e outras atividades de comando. Se eu for elencar aqui, não vou passar a tarde inteira falando sobre o coronel. Coronel, é um prazer tê-lo aqui. Esse assunto que o senhor vai, esse tema do acolhimento humanitário do Exército Brasileiro que está acontecendo atualmente aí com o pessoal da Venezuela, a população venezuelana, eu gostaria da sua manifestação e seja bem-vindo. A palavra do senhor. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é uma satisfação